Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou Scott Oak, né, como você já conhece. Eu estou fazendo esse vídeo a pedido de um aluno do curso no WhatsApp que faz aula comigo. E o Rodrigo, ele perguntou assim, falou: Scott, Rodrigo de Jesus. Um abraço, Rodrigo, obrigado pela questão. Ele perguntou: Scott, o que eu faço? Como é que eu faço para me organizar? Não estou conseguindo me organizar, não estou conseguindo estudar. Como que eu faço para me organizar e conseguir estudar? O que eu tenho que estudar? O que eu devo estudar? Então eu fiz um vídeo aqui com uma lista. Essa lista aqui eu coloquei 15 itens nessa lista para que você possa ter uma disciplina de estudo e saber o que estudar. Nessa lista aqui, o que acontece? Eu comecei com objetivo e metas. Então, primeiro, né? Objetivo e metas. O que você realmente quer? Qual que é o seu objetivo musicalmente falando? O que você realmente tem interesse de aprender, assim, por exemplo? O que realmente me atrai na música? O que faz eu realmente sentir aquele desejo de tocar? Porque eu vi vários músicos já em entrevistas e reportagem, e eu mesmo, falar de minha experiência própria, que esses músicos falam, né, que quando eles estudavam música, não era uma coisa assim que eles faziam por obrigação, mas porque eles amavam e tinham prazer naquilo que fazia, é o que eles realmente queriam. Então, isso é muito importante você descobrir o que você realmente quer com a música. Qual que é o seu desejo, o que te realmente estimula, que você toque e dá aquela coisa gostosa no seu coração, você fala: nossa, que gostoso tocar isso. Então isso é muito importante, o objetivo, saber o que você quer. Que nem o Mike Stern falou que vai vir hoje em Campinas, inclusive, quinta-feira. Quem puder, venha no evento dele. No evento vai ser muito bom, na quarta jazz, né? Vai ser muito bom. Hoje é quinta jazz, na verdade vai ser uma quinta jazz. O que realmente... Ele falou assim na entrevista, que ele estudava até 11 horas por dia ou mais. Hoje ele estuda 24 horas, ele falou, né? Mas ele no começo estudava 11 horas. Tomate também falando na entrevista e tal. Mas não é porque a pessoa... É porque a hora passa tão rápido que ele nem vê. Porque é tão gostoso fazer que a hora passa e você não vê. Quando você vai ver, você já fez o dia inteiro, estudou o dia inteiro. Lógico que tem pessoas que têm outros trabalhos, outras profissões, e não consegue conciliar muito tempo com a música. Mas é importante você ter um objetivo e metas, para você saber onde você vai chegar. As metas a curto prazo, semanalmente falando, e metas a longo prazo, mensal, a cada 6 meses, uma conquista nova, né? E a prática diária, que é muito importante. Segundo, organização do tempo. Você tem que aprender a organizar, administrar o seu tempo. Muitas pessoas falam que tem pouco tempo, mas às vezes é porque ela não sabe organizar o tempo. Ou seja, aquele pouco tempo que você tem, o terceiro passo que eu coloquei aqui, é o que você faz com o seu tempo que não tem... O que você faz com o seu tempo que realmente é importante e aquilo que não é importante, o que não tem valor. Porque de repente você tem um tempo que você está fazendo, está estudando, talvez, ou não está estudando, mas você tem um tempo livre ali, mas aquele tempo livre você faz bobeira, você não faz nada, ou você simplesmente faz coisas assim que não vai te trazer nada, benefício nenhum, não tem valor nenhum, não tem objetivo nenhum. Então o que acontece? Aquele tempo lá é um tempo que você está perdendo, que você poderia estar usando ele para música, né? Você poderia estar usando ele para estudar, para disciplinar a sua música, né? Então isso é muito importante. Aproveitar aqueles tempos ociosos, aquele tempo que você realmente não tem, assim, que você tem disposição talvez, mas você está fazendo algo que não vai te trazer resultado, que não é nada dos seus propósitos de vida, que você não tem, que você tem na verdade, mas você não está usando para nada aquele tempo. Você pode usar esse tempo para música, né? O que realmente importa? Quarto tópico aqui que eu marquei. O que realmente importa? Então você perguntar o que realmente importa para você. O que realmente importa? É um livro que eu estou lendo, do Anderson Cavalcante. O título do livro chama O que realmente importa. O que realmente importa para você com o seu tempo? O que realmente importa para você, que vai realmente trazer um resultado que você possa falar assim: nossa, isso aí é importante, eu vou
focar nisso, né? Quais são os músicos que te inspiram? Isso é muito importante. Quais são aqueles músicos quando você ouve e fala, nossa, eu quero um dia tocar igual esse cara, eu quero pelo menos chegar a um pouco nesse estilo aí. Eu gosto muito desse cara, quando eu ouço esse cara, esse músico ou essa musicista, quando é mulher, eu fico pirado, né? Quando eu ouço essa pessoa tocando, essa mulher, esse cara, eu falo, realmente a música mexe comigo. Então isso é importante, porque você tem que ter inspiração para você estar seguindo em frente e estar tendo motivação para tocar e fazer melhor. Isso é importante. 6, que eu marquei aqui. Tenha calma. Aprenda um pouco cada dia. Tenha calma, aprenda um pouco cada dia. Por quê? Tenha calma. Isso aí o Gustavo Navarro, que é um amigo meu, um abraço para você, Gustavo, que é um grande amigo, incentivador do meu trabalho também. Eu também admiro muito o trabalho dele. Um grande músico, Gustavo Navarro, pesquisem aí. Tem um trabalho excelente. Músico, estudou em Tatuí, estuda, acho que até hoje em Tatuí. Estudou Carlos Gomes. É um estudioso incansável, né? Toda vez que eu vejo ele, é uma referência até para as pessoas que querem se organizar e estudar. Ele é um estudioso incansável. Ele o tempo todo está buscando informações novas, está sempre estudando, não para de aprender. E um dia ele falou essa frase para mim: aprenda um pouco cada dia. Ele falou, Scott, eu falei para ele, Gustavo, eu não estou conseguindo me organizar, não sei, tem muita coisa que eu quero aprender. Aí ele falou assim, fica tranquilo, Scott, aprenda um pouco cada dia, Isso é muito importante, porque se a gente tem pressa de aprender as coisas, a gente não aprende, entendeu? Não é muito importante, não é importante você ter pressa. Não é legal. É legal você ter paciência, aprender um assunto, mastigar bem aquele assunto, depois vai para outro assunto e assim por diante. E aí você vai somando com base sólida, vai ficando na sua alma, no seu espírito, na forma de tocar, na sua tocabilidade, melhor tocabilidade. Então ter calma é muito importante na hora de estudar. O Rodrigo perguntou o que estudar, como estudar. Então eu vou dar uma dica aqui. Estude harmonia. É muito importante você estudar harmonia. É o 7º aqui. Estude harmonia. Por quê? Harmonia é muito importante você estudar harmonia. Porque se você não estudar harmonia, você vai ser um músico que não vai entender o que está fazendo, o que está acontecendo. Vai ser um músico só de ouvido, mas não vai entender. Então é muito importante estudar harmonia. Percepção também, o ouvido é muito importante estudar. Mas a harmonia, entender a harmonia, sentir a sonoridade de cada harmonia, tanto nos campos harmônicos maiores, menores, melódico, menor harmônico, menor natural, as harmonias diferentes também que existem, muitos tipos de harmonia no mundo inteiro, várias formas de harmonização em drop, substituição de acordes, harmonia funcional, existe harmonias com a sonoridade bem mais diferente, assim, bem mais complexa, né, como no Fuge, por exemplo. Tem a harmonia também do dodecafonismo, que é uma forma de fazer música também que tem umas coisas loucas também. Então pesquise, estude a harmonia. Mas o principal para você estudar é a base, os 4 campos harmônicos, que é maior, campo harmônico maior, menor natural, menor melódico e menor harmônico. E aí depois você pode estar também estudando os campos harmônicos hipotéticos, por exemplo, como a escala Dondin, hexafônica, você pode formar uns campos harmônicos hipotéticos dentro dessas escalas aí. Análise harmônica, estude também análise harmônica. Como é que você vai estudar análise harmônica? O ponto 8 que eu marquei. Estudar análise harmônica é você pegar as músicas que você já toca e começar a analisar elas, os graus delas, a qual campo harmônico ela pertence. Como nós estávamos falando esses dias no grupo, no Centro de Sabedoria Musical, no Sabedoria Musical, eu tenho uma escola de música que chama Centro de Sabedoria Musical, que é aqui na Riso, a gente dá aula aqui, usa o nome da Centro de Sabedoria Musical, nas apostilas, material, e aqui é um local onde a gente trabalha com concerto de instrumento também, luthieria, Riso Luthieria. E Sabedoria Musical é um grupo no WhatsApp também que a gente sempre está discutindo lá, conversando sobre esses assuntos. Então é muito importante, estava até falando sobre o que é empréstimo modal de verdade, né? Estudar a harmonia e saber o que é realmente a harmonia, como identificar um acorde quando ele é empréstimo modal e quando ele não é empréstimo modal. Muitas vezes ele não é empréstimo modal, muitas vezes ele pertence a outro campo harmônico que é homônimo, né?
o maior e o menor. Por exemplo, aí ele acaba não sendo um empréstimo, que é essa discussão que nós estávamos tendo nos grupos. Então, analisar a harmonia, né, quando você estudar as músicas que já toca, analisar a harmonia dela. Conexão de escalas, arpejos, acordes, substituições. Então, sempre conectar as escalas, os arpejos, os acordes e as substituições de acordes. E também os modos. Sonoridade modal, sonoridade tonal. Quando você pensa tonal, você esquece dos modos. Pensa em centro tonal. Na resolução do trítono, né? Tal, naquele encadeamento de acorde. Quando você pensa em modos, você não pensa em resolução de trítono. Você pensa em harmonia modal. Para cada grau do campo harmônico, do acorde do campo harmônico, você tem um modo para cada acorde do campo harmônico. Então, estudar a conexão das escalas, isso é importante, Rodrigo, você pediu. Arpejos, acordes, substituição. 10, aqui foi o 9, agora o 10. Crie, composição, crie. Então é importante você criar, compor, fazer música, fazer tudo que você está aprendendo, fazer música com aquilo, criar. É muito importante você criar sua própria música, criar trechos musicais, arranjos, fazer sua própria criação. Isso é o que vai fazer você descobrir sua musicalidade. Não só ficar imitando. A gente começa imitando igual uma criança, aprende a falar imitando, mas depois você começa a criar seu próprio vocabulário. 11. Estude teoria com aplicação prática. Então, estude teoria aplicada. Sempre eu falo com meus alunos, tudo que você aprender na teoria, aprenda aplicando. Já estude aplicando. Ou seja, aprender a escala menor melódica, não seja só um teórico. Aprenda a escala e aplique a escala. Eu componho muitas músicas com esses estudos, né? Eu pego uma escala menor melódica, componho uma música no campo harmônico menor melódico. Depois componho um no menor harmônico, menor natural. Eu misturo tudo. Faço uma harmonia, por exemplo, modo mixolídico, crio uma composição naquele modo. E eu vou fazendo composições e aplicando tudo aquilo para não ficar uma coisa só teórica. Porque muitas vezes a gente aprende a teoria, mas não aplica. Então, tenta fazer sempre aplicação. Teoria aplicada, ou seja, aprenda aquela escala e já faz uma música, inventa uma coisa. É muito importante você criar, inventar, você ser criativo, descobrir a sua musicalidade através daquela sonoridade. O que aquela sonoridade, ela realmente, o que aquela sonoridade, ela desperta em você. Qual é o despertamento, qual que é a criação que aquela escala, aquela sonoridade te dá, qual a inspiração que ela te dá. E aí você vai descobrir, quando você compor, você vai ver o que ela te inspira, qual o ritmo que ela te inspira, qual a música que vai sair dali. Não tenha medo de arriscar, se ficar feio não tem problema, não tenha medo. O importante é você fazer, arriscar, e é assim que surgem as grandes composições dos grandes músicos, criando, arriscando. 12. Tenha um tópico semanal. Toda semana você tem que ter um tópico semanal para atingir. Ou seja, é importante você ter toda semana uma música nova para você aprender, ou uma técnica nova para você começar a estudar aquela técnica todos os dias e aplicando nas suas músicas, ou uma harmonia nova, uma forma de harmonia diferente, análise harmônica, uma música que foge do campo harmônico e totalmente fora. É importante também, né, você criar coisas fugindo dos padrões, é importante. Então é importante você ter um tópico semanal para atingir. Então, por exemplo, uma escala nova, uma forma nova de digitar a própria escala, né, isso é importante. Estude também, 13, estude um pouco de história da música. Então é importante estudar um pouco da história da música, estudar um pouco sobre a história musical, porque com a história da música você aprende muita coisa, você se inspira também, você vê a história dos grandes mestres, né, que nem eu já li a história do Bach, o Bach é demais, Johann Sebastian Bach, e eu tenho um livro em casa, né, que conta a história dele, muito boa esse livro, muito bom. Eu esqueci o nome do livro, mas é um livro excelente, um livro grosso, assim, grande, que é um brasileiro que escreveu, João Carlos Martins, que escreveu esse livro. O pai do João Carlos Martins, na verdade, que escreveu esse livro, o pai do João Carlos Martins, que é um dos maiores maestros no Brasil,
João Carlos Martins. O pai dele escreveu esse livro, é um livro muito bom, História de Bach. Depois eu vou ver se eu pego o nome e eu coloco na descrição embaixo quando eu achar o nome do livro. Estude, vamos lá, 13 já foi, 14, leia partitura, é importante você ler partitura. Você imagina como que sofre uma pessoa que não sabe ler. É muito importante você ler partitura, estudar rítmica. E para isso eu lhe convido vocês que não estão no curso, participar do curso no WhatsApp, que eu ensino a parte de leitura também, partitura, os conceitos teóricos e também a parte rítmica do Pozzoli. Eu passo tudo isso no curso. Tem vários vídeos falando sobre esse assunto, vários vídeos falando sobre esse assunto. Estude música, partitura, é muito importante ler, te ajuda muito a adquirir repertório, um monte de coisa. 15. Toque com outros músicos. Toque com outros músicos. É muito importante também você tocar com outros músicos. Não ficar tocando sozinho. Esse é o último tópico aqui. Então você estuda muito no seu quarto e tal, mas no final resolve isso tocando com pessoas. Toque sozinho, mas junte 2 amigos ou 3 que gostam de tocar. Vai lá, entra nas bandas. Onde tiver banda, você entra. Vai participar, vai tentar se envolver com pessoas para que você comece a colocar em prática a sua musicalidade. Beleza? Vou fechar esse vídeo. Um abraço a todos vocês. Obrigado, Rodrigo, pela questão. E se vocês tiverem uma questão, deixe aqui nos comentários. Eu sempre leio todos os comentários. Então pode deixar aí que eu responderei o comentário. Se eu não responder, mas eu vou responder. Se eu não responder, mas eu leio. Né? Às vezes eu não respondo, mas eu leio. Ou eu curto o comentário. E aí eu posso fazer um vídeo baseado nas suas sugestões de vídeo. Se vocês quiserem deixar mais dicas aí embaixo, fiquem à vontade. Um abraço, inscrevam no canal, inscrevam-se no canal, toque o sininho para você receber as notificações. E se você quiser fazer o curso no WhatsApp, vai estar o número do meu WhatsApp aí embaixo, que aí eu coloco você no curso no WhatsApp, ok? Um abraço a todos vocês aí, um abraço. Fiquem em paz.